Olá pessoal, eu sou o Vitor da Escola do Consumidor e hoje nós vamos ver um exemplo de prescrição com negativação do nome. Vamos pegar um exemplo de um caso concreto em que um consumidor contratou um financiamento com um banco para pagar durante 10 anos aquelas prestações mensais. Só que após o primeiro ano ele se encontrou em uma situação financeira difícil e passou a não pagar mais aquilo e ficou em mora com o contrato. O banco então negativou o nome do consumidor, pegou o contrato, protestou e assim o consumidor ficou com o nome dele sujo. Um amigo do consumidor então falou para ele que após 5 anos aquilo tudo ia se resolver e ia sumir. Isso é falso. O que ocorre é que são coisas diferentes e a gente vai separar cada uma delas aqui. A negativação do nome não tem nenhuma relação direta com as duas pessoas e a obrigação existente. Na verdade, o Serasa e o SPC é uma terceira pessoa que está ali aliada aos fornecedores e os fornecedores é que indicam, aquele consumidor não pagou. Então ele põe em um banco de dados e aí o que eu quero mostrar é que o Serasa, SPC, não tem uma obrigação específica com o consumidor ali de imediato. Ele só está indicando o seu nome. Então, a princípio, não existe uma obrigação que ligue o consumidor ao Serasa, ao SPC, enfim. Apenas quando o Serasa e o SPC, por exemplo, erram, e aí pode surgir uma obrigação de reparação por danos. Mas, a princípio, não existe essa relação direta de obrigação entre o Serasa, o SPC e o consumidor. O que existe é o banco de dados, e esse banco de dados, se você tiver uma negativação, ela pode durar até 5 anos. Após isso, deve ser retirada aquela negativação ou, em outro caso, a negativação pode durar até a prescrição, se a prescrição não for maior do que 5 anos. Então, um dos dois, o menor, ou é menor do que 5 anos ou até 5 anos. Já do ponto de vista do banco, que tem ali as obrigações contra o consumidor, a prescrição não é só 5 anos. O que a gente tem que observar é o seguinte: a prescrição para contratos formalizados ali por escrito, todos certinhos, eles são 5 anos a partir da última obrigação. Então, tendo o contrato 10 anos, vários meses, é a partir da última parcela que começa a se contar o prazo de prescrição, que no caso para contratos escritos vão ser 5 anos. Então, vão ser aqueles anos até o contrato acabar, mais 5. Se fosse, por exemplo, um caso de um contrato de financiamento de imóvel, isso aí poderia durar até mais de 35 anos. O protesto já é um serviço relacionado a serventia do judiciário, e ele está bem ligado com essa questão da prescrição. Se o banco protestou você por causa daquele contrato e a prescrição dele vai ser só daqui a 14 anos, vai ser válida o protesto contra o seu nome durante aqueles 14 anos. Não tem uma relação direta com aquele caso da negativação, são coisas diferentes. Obrigado por nos assistir. Caso tenha uma sugestão, entre em contato conosco pelo nosso e-mail.